monte do templo, em Jerusalém, e fez uma declaração muito importante. O tempo de angústia de Jacó já começou. Os profetas prometeu que haveria uma agitação na terra nos últimos dias, e durante o tempo de angústia, o nome do verdadeiro Deus se tornaria conhecido em toda a terra. Eu sou Michael Root. Prepare-se para um rude despertar. As coisas que acontecerão antes do tempo de angústia de Jacó é o retorno profetizado de Israel à sua terra natal. Seu retorno à terra provocou muitos ataques contra o povo judeu por tribos islâmicas que juraram exterminar os judeus de todo o planeta e, em seguida, destruir os cristãos. Essa guerra santa, o jihad, na linguagem do Islã, vai mergulhar as nações do mundo para uma guerra nuclear. Quando a fumaça sumir, a implosão das economias do mundo vão caminhar juntas para uma nova ordem mundial. Designados a muitos cristãos são a total evaporação como desculpas para não participar, mas ninguém sairá até a última tocada da festa de Yom Torah, festa das trombetas. Jeremias fala o dia em que o Senhor Deus vai trazer de volta Israel para a terra que Ele deu aos nossos pais. Mesmo que a nação de Israel tenha nascido em um dia, 15 de maio de 1948, em cumprimento da profecia de Isaías, uma multidão de israelitas espalhados nem sequer pensam em voltar para a terra. Zacarias diz que por causa da prosperidade, as tribos seriam dispersadas por um período prolongado. Mas o tempo de angústia de Jacó vai pôr um fim a essa prosperidade e forçar os retornos dos filhos dispersos de Israel. Jeremias disse que o Todo-Poderoso primeiro enviaria pescadores e que iriam pescá-los fora de seu exílio. Depois, ele iria enviar caçadores para caçá-los fora de cada caverna e esconderijos. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos judeus na Europa aproveitavam dos seus exílios. Alguns foram pescados de volta para a terra por judeus e cristãos que acreditavam nos profetas hebreus. A maioria dos judeus europeus não queriam voltar para a terra que havia sido saqueado por pagãos por mais de 1.900 anos. Mas aqueles que não retornaram voluntariamente, mais tarde foram caçados em casa, soltão e cada esconderijo na Europa. Eles foram impiedosamente arrancados de seus bens, de sua dignidade e por mais de 6 milhões suas próprias vidas. No final, o moderno Estado de Israel nasceu das dores de parto da grande tribulação de Judá. Nos últimos dias, não será apenas o tempo de angústia de Judá, mas todo Israel será julgado no clima da tribulação, no tempo de angústia de Jacó. E como sempre aconteceu no passado, todo Israel será salvo pela mão do Todo-Poderoso. E as nações virão para a terra de Israel, desde os confins da terra, e gritar: Senhor, Tu és o nosso refúgio no dia de aflição. Certamente herdamos de nossos pais nada além de mentiras e vaidades. Pode um homem criar deuses para si, que não são deuses? Sim. E é por isso exatamente o que foi feito na igreja cristã moderna. A igreja herdou o culto da Páscoa, a esposa reencarnada de Nimrod, a rainha do céu, que retornou à terra em um ovo gigante que pousou no rio Eufrates. O ovo se abriu e fora surgiu a Páscoa, a deusa de seios nus da fertilidade, e se transformou de um pássaro para um coelho. Os sacerdotes ocultos da Babilônia sacrificaram crianças no domingo de Páscoa e pintaram os ovos de Páscoa no sangue das crianças sacrificadas. Igrejas modernas imitam esse ritual pervertido em classe de domingo para as crianças e ensinam que é o culto do verdadeiro Deus. Mas o Criador chama isso de abominação.
O tempo de angústia nos últimos dias vão abalar nossos sentimentos espirituais. E se nós apenas chorarmos de arrependimento por causa das abominações que herdamos, Deus vai fazer um milagre, vai fazer a divisão do Mar Vermelho como nada em comparação. Portanto, porque os gentios choraram de arrependimento por causa das abominações que eles herdaram, eis que farei os gentios entender. Eu vou levá-los a conhecer por experiência o meu poder e a minha força. E eles, os gentios, saberão que o meu nome é, na versão João Ferreira de Almeida Fiel, lemos o Senhor. O Senhor não é nem mesmo um nome, é simplesmente um título dado a cada proprietário de terras britânicas nos últimos 1000 anos. Isso não é uma grande revelação. Mas cada vez que você vê o maiúsculo L, maiúsculo O, maiúsculo R e maiúsculo D, na sua versão de João Ferreira, as letras hebraicas são, no qual é o nome do Senhor. Desculpe por essa rude interrupção, mas quando os estados, o profeta Joel fala, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, o que você pode adequadamente responder? Eu gostaria de saber qual é o nome dele, mas qual é? Lembre das escrituras hebraicas, Ko Asher Yah Hashem, Yahweh, todo aquele que clamar o nome de Yohei Vavweh, Yahweh. Como você vai chamar o nome do Senhor se você nem sabe o nome dele? Aleluia é uma palavra hebraica. Aleluia significa ser louvado. E Yah é uma poética forma culta de Yahweh. Aleluia significa louvado seja Yahweh. Você vem falando parte do nome dele e você nem sabia disso. Eu pronuncio o nome Yahweh. José afirma que havia 4 vogais no turbante do sumo sacerdote. Yohei Vavweh são pronunciadas como vogais em um só fôlego. Yahweh, fluentemente Yahweh. Na literatura grega, Yoda, Alfa, Omicron, Opson, Epsilon foi usado para aproximar o nome. As mesmas vogais A, E, I, O, U, usado em português hoje em dia. Jeová, um nome que é encontrado em muitas Bíblias, é uma palavra híbrida, que é derivada de como pronunciar as 4 vogais como consoantes e adicionando as vogais hebraicas Adonai, que significa Senhor. Esse erro ortográfico deliberado pelos estudiosos hebreus há mais de 1 milênio atrás foi feito para proteger o nome de Deus de corrupção pelos pagãos. O mundo se afasta ainda mais dessa verdadeira pronúncia, pronunciando erradamente o Yod como J, Jeová, nem mesmo perto da pronúncia correta. Cerca de 7.000 vezes o nome do Senhor, Yahweh, aparece nas escrituras hebraicas. Mas os tradutores de João Almeida, seguindo uma tradição judaica que ensina que o nome é santo demais para ser pronunciado por pessoas comuns, mudou o nome distinto para o Senhor, sempre que traduzia Yod, Hei, Vavweh. Mas eles escreveram o nome Senhor em letras maiúsculas para que ainda possamos discernir o nome. Muçulmanos, hindus e até satanistas chamam os nomes pessoais dos seus deuses. Parece que os judeus e os cristãos são os únicos que usam títulos genéricos para o seu Deus. A primeira vez que o Todo-Poderoso falou com Moisés no Monte Sinai, ele instruiu: diga aos filhos de Israel, Yahweh, o Elohim, o Deus de seus pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac e o Elohim de Jacó, tem me enviado a você. Yahweh é o meu nome para sempre, o meu memorial para todas as gerações. Ele queria que seu nome fosse conhecido por toda a terra. Ele queria que seu nome fosse honrado, respeitado e valorizado. Ele queria que o seu povo chamasse ele pelo seu nome pessoal. Mas ele nunca quis que o seu santo nome fosse desonrado ou desposado de autoridade. O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome de Yahweh, teu Deus, em vão. Explicação rudimentar. A palavra hebraica shav, comumente traduzido como vã ou vaidade, significa vazio, inútil ou até mesmo falso. O mandamento de não tomar o nome do Criador em vão é mais frequentemente entendido para se referir à blasfemia,
como o uso de seu nome como uma maldição. Enquanto isso é certamente algo que nunca devemos fazer, a maioria da parte do mundo parece estar cometendo uma violação ainda mais grave desse mandamento todos os dias. Ao substituir completamente seu nome com títulos gerais, vazias ou falsas, e até mesmo esquecendo completamente, temos realmente considerado seu nome, que é o nome acima de todos os nomes, como inútil. Para garantir que as pessoas comuns não fariam o nome do Senhor comum, os líderes religiosos adicionaram um mandamento que proibia as pessoas de chamar o nome de Yahweh. Em seu lugar, ele os instruiu de chamar Baal, que não se refere necessariamente a um Deus falso específico, mas em hebraico, Baal é simplesmente a palavra mestre ou marido, o mesmo título distinto como Adonai, ou Senhor. Mas a Torá ordena especificamente: ninguém está autorizado para adicionar ou remover mandamentos da palavra do Senhor. Eles quebraram a Torá, adicionando um mandamento que eventualmente causou o seu nome a ser esquecido por Israel, desconhecido em todo o mundo e, na prática, vazio de poder. O profeta Elias teve de lidar com essa própria questão aqui no Monte Carmelo. Foi aqui que Eliaú desafiou 450 profetas de Baal, ou traduzido para o português, profetas do Senhor, para determinar quem era o porta-voz do verdadeiro Deus. O que você não vê prontamente nas versões das Bíblias é que Eliaú é chamado de o profeta de Yahweh, e os pregadores que estavam sendo pagos pelo governo de Acabe e Jezabel foram chamados de os profetas do Senhor. O governo alimentaram esses pregadores à mesa de Jezabel, talvez como os impostos religiosos de 10% que eles foram autorizados a coletar do povo. Eles pregaram um evangelho específico de prosperidade sobre um Deus específico que tinha uns requisitos específicos. As pessoas pensavam que eles estavam adorando o Deus que os tiraram da terra do Egito, mas eles não sabiam o seu nome e nem o que ele exigia deles. No confronto no Monte Carmelo, os pregadores autorizados pelo governo chamam o nome do Senhor, mas sem resposta. Mas quando Elias, chamado o santo nome de Yahweh, suas orações foram explodidas por fogo do céu. Há uma grande diferença. Se um Senhor indistinto é o seu Elohim, o seu Todo-Poderoso, então continua a servi-lo do jeito que você gosta. Mas se Yahweh é o seu Elohim, então é melhor começar a obedecer os seus mandamentos e se limpe das abominações que temos herdados. Foi um messiânico fariseu, Shaul, conhecido como Paulo, que advertiu: não dê ouvidos às tradições judaicas e fábulas que se desviam da verdade. Ele não disse que todas, ou mesmo a maioria das tradições judaicas fazem isso, mas que devemos rejeitar os que fazem. Escondendo o nome santo é uma dessas tradições, um desses mandamentos dos homens que não só se afasta da verdade, mas foi a principal causa para a destruição do segundo templo por Roma. Antes do cativeiro babilônico, Jeremias repreendeu o sacerdócio e disse: porque você ensinou meu povo a jurar por Baal, ou Senhor, em vez de chamar o meu nome, Yahweh, vou enviar toda a nação para a escravidão. Quando você voltar, se você ainda se recusar a ensinar o meu nome ao meu povo, eu vou totalmente arrancar e destruir a nação. E é isso a razão do porquê o templo foi destruído. E toda a nação de Israel foi exilada da terra no ano 1175 da Era Comum. A razão da qual ele nos tirou do Egito era para revelar o seu nome para toda a terra. Mas por causa dos mandamentos criados pelo homem, os sacerdotes parou de ensinar às pessoas o seu nome. E, por isso, estavam de volta à escravidão, mais uma vez. Dessa vez, essa escravidão que durou 1900 anos, terminará quando a mão do Senhor for revelada. Naquele dia, milhões chamarão um nome que vai durar para todo sempre:
Yahweh. Uma das últimas coisas que o Messias disse ao que deveriam estar ensinando o nome verdadeiro foi: você não vai me ver de novo até que digais: bendito é aquele que vem em nome de Yahweh. Ele citou os Salmos com precisão. Ele não usou o título como o Senhor, Baal, Adonai ou Hashem. E ele não usou o nome de Yahweh em vão. O Criador prometeu que irá revelar-se àqueles que têm fome e sede de verdade, apenas se eles admitirem que herdaram um sistema religioso que está cheio de mentiras e hipocrisia. Se nós confessarmos os nossos pecados e afastarmos nossos costumes pagãos, Ele prometeu levar as pessoas a descobrir novamente o poder do seu nome, que foi escondido por mais de 2000 anos de tradição, superstição e desobediência. Yahweh instruiu Moisés: é assim que eu abençoarei o meu povo. Os filhos de Arão colocaram o meu nome sobre as pessoas, falando essa bênção sobre eles, e eu os abençoarei. Yivarechecha Yahweh vishmerecha. Yair Yahweh panavilecha vichunecha. Yisa Yahweh panavilecha vayasem lecha shalom. Yahweh bless you and keep you. Traduzido do hebreu: Yahweh te abençoe e te guarde. O Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Yahweh levante o seu rosto sobre ti e te dê shalom, paz. Ninguém sabe exatamente quando aconteceu. Tudo que sabemos é que, num momento no passado, os filhos de Arão deixaram de fazer esse mandamento. Em vez de falar o nome de Yahweh sobre o povo, eles substituíram com o título Baal e, mais tarde, Adonai. Até hoje em dia, os filhos de Arão se recusam a realizar esse mandamento de abençoar o povo de Yahweh. Eu acredito que esta é a principal razão pela qual o sacerdócio está em ruínas hoje. Aqueles que continuam a seguir cegamente as tradições dos antigos e se vestir com títulos que não valem nada o seu nome santo, permanecerão sem poder na religião, mas sem poder. Até o final do período do Segundo Templo, os líderes religiosos tinham adicionado centenas de mandamentos nas instruções básicas, muitos dos quais eram contrários à Torá de Yahweh. Yahshua de Nazaré detestava esses regulamentos feitos pelo homem e frequentemente quebravam eles só para desafiar a autoridade assumida deles. Mas ele sempre observou a observância do Torá, até mesmo ao ponto de usar um chicote para tirar os infratores para fora do templo. Lemos no registro evangélico que as pessoas comuns amavam Yahshua e viajaram por dias para ouvi-lo ensinar a Torá. Mas a menos que compreendemos os mandamentos de Torá e as regras criadas pelos fariseus que estavam sendo ensinados no seu dia, nós realmente não teremos a menor ideia do que os líderes religiosos, porque os líderes religiosos odiavam ele. Qual era a diferença entre os ensinamentos de Yahshua e o judaísmo praticado pelos fariseus, ou os saduceus, ou os essênios? Yahshua constantemente arrancava as regras e regulamentos que os homens tinham ensinado ao Torá. Estavam trazendo as pessoas de volta para o coração dos mandamentos. Ele não estava agindo sob a autoridade dos líderes religiosos de seus dias. Ele os repreendeu. Sua autoridade não veio da linhagem familiar levítica. Ele era da tribo de Judá. Ele estava agindo como um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou adequadamente, Malek Tzadik, Malek rei, Tzaddik justo. A ordem sacerdotal do rei justo precedeu e substituiu a autoridade da tribo de Levi. O Messias era o único descendente direto do trono dos céus. Sua mãe, seu único pai humano, era de Judá, na linha real de Davi. Por padrão de Adão, Yahshua tornou-se o Kohen Kadal, ou sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem do rei justo, o Malek Tzadik. Como sumo sacerdote, ele tem a autoridade de consagrar qualquer Tzadik Shamesh, o servo justo do rei,
para agir sobre a sua autoridade. Discípulos de Yeshua foram enviados sob a sua autoridade para fazer o trabalho que o sacerdócio de Arão, segundo a tradição feita pelo homem, foi proibido de fazer. Os levitas tornaram-se servos dos homens por sua própria escolha e perdeu sua autoridade divina para abençoar com o santo nome. Yeshua, sob a autoridade do Pai, colocou as mãos sobre os enfermos e falou a bênção. O Pai abençoou o povo, assim como Ele prometeu, e eles foram curados de suas doenças e livrados das opressões demônicas. Yeshua deu sua autoridade aos seus Talmudim, seus discípulos, e a mão do Yahweh era forte em seu nome. Cada vez que falamos aquela bênção sobre o povo de Yahweh, Ele é aquele que desce do céu e cura os seus corpos. Cada vez que somos obedientes à autoridade que nos foi dada como sumo sacerdote do céu, libertação está disponível. Nossa autoridade de usar o nome dele não vem dos escritórios dos colégios cardeais em Roma ou do cemitério teológico nos Estados Unidos. Nós recebemos nossas instruções da Torá e a nossa autoridade do Messias. É o próprio Yahweh que garante que nenhuma das palavras da bênção dada a Arão cairá pelo chão. A bênção que os filhos de Arão tinham de falar ainda produz cura e libertação. Assim como nos dias de Moisés, é também nos dias do Messias. Mas agora, falamos essa bênção em nome daquele que nos deu autoridade para fazê-lo. Yahshua HaMashiach, o Messias. Eu pronuncio o nome de nosso Messias claramente como Yahshua. Não há J em hebraico ou grego, e Jesus não tem significado nenhum em hebraico. Mas Yah é a forma abreviada de Yahweh, e Shua é a forma abreviada de Yeshua. Yeshua significa salvação, mas Yahshua significa Yahweh é o nosso Salvador. Assim como é em muitos nomes hebraicos, a ênfase é sempre em Yah. Mateus é corretamente Matial, Isaías, Yahu, Jeremias, Yemiyahu. A ênfase está sempre em Yah, como deveria ser. Leva um pouco de tempo para se acostumar com o nome Yahshua, especialmente se você cresceu ouvindo seu apelido gentil, Jesus. Mas cada vez que você diz Yahshua, você declara, o Yahweh é a nossa salvação. Não há maior verdade. Aqueles que se identificam com o Deus de Abraão devem representá-lo com precisão. O profeta Zacarias disse, aqueles que juram falsamente em seu nome, ou sugerir que eles estão falando para o Santo de Israel, quando eles não estão, serão incinerados. O clichê, o Senhor me disse, é quase epidemia nos alguns círculos cristãos. Usando seu nome ou insinuando revelação do céu, a fim de influenciar os outros, é bruxaria. Se você ouvir do céu, obedece. Você não precisa contar a ninguém, a menos que foi falado para assim fazer. Ninguém quer ouvir como você é chegado ao Todo-Poderoso ou quantas vezes o Criador vem procurar o seu conselho. Existe ainda uma outra maneira de levar o nome de Yahweh ou Elohim em vão. É de usar tantas vezes que acaba se tornando muito comum. O Messias nos ensinou de como orar, nos instruindo a receber que o nome do Pai Celestial é santo. O Messias geralmente usou o nome cativante de Abba, Pai, quando conversava com ele. O que indica que não somente ele tinha uma relação muito íntima e pessoal com ele, mas também ele segurou de ficar usando o seu nome constantemente, como se fosse comum. Não há nada de errado com os nomes e títulos apropriadamente e biblicamente nomeados, a fim de não tratar o seu nome como nome comum ou profano, a não ser que pela prática esquecemos o nome dele completamente. Como você está se tornando confortável em suas raízes recentes encontradas nas escrituras hebraicas, lembre-se, Yahweh é o seu Pai amoroso. Ele quer que você chame ele por nome, e ele lhe responderá no dia de angústia. Nos últimos dias, o Senhor disse através do profeta Joel que os gentios se arrependerão das abominações que eles herdaram dos seus antepassados. Eles vão ver a sua mão poderosa ajudando-os nos tempos de aflições.
Eles vão ver o seu poder de operar milagres, e todos os que invocam o nome de Yahweh no dia de aflição será salvo. Aqueles que invocarem Ele com um título insignificante poderão, muito bem, não ser ouvidos. Eu sou Mike Root, convidando você a se juntar a nós novamente na próxima vez para um rude despertar. E eu vejo você quando a fumaça sumir. Michael agora vai falar a oração em hebreu. Yivarechecha Yahweh v'yishmerecha. Yair Yahweh panav elecha v'chunecha. Yisa Yahweh panav elecha v'yasem lecha shalom. B'shem Yahshua HaMashiach sar shalom. Omen ve'omen.